Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 20 e no versículo de número 13 a seguir. Se os irmãos conseguirem projetar, não vai conseguir, né? Tá bom. Muito bem. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo número 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Podeis vos assentar, queridos irmãos. Muito bem, como os irmãos já estão sabendo, o pastor Ezequiel, ele iniciou com os irmãos há cerca, me parece, de 2 semanas atrás, o estudo do capítulo 18 do livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é o capítulo sobre os 10 mandamentos. E o pastor Ezequiel deu continuidade até a semana passada sobre o mandamento sobre o sábado e o 5º mandamento, que é sobre honrar pai e mãe. E ele teve um compromisso e pediu que estivéssemos com os irmãos dando continuidade, e permitindo o Senhor Deus, nós iremos continuar na página do livro 159, página 159, no ponto 5. Deus abençoe, irmão. No 6º mandamento. Vamos ver se os irmãos conseguem projetar ali no Data Show. Mas nós iremos meditar a partir do 6º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos, que é um mandamento muito curto, mas muito importante, que é o mandamento de não matar. Não matar. E finalzinho da tarde de hoje eu estava estudando, e eu gosto de sempre ir guardando as lições da escola dominical. Tenho lições da escola dominical dos anos 90, para os irmãos terem ideia. Dos anos 90, sobre seitas e heresia. E eu me lembrei que há alguns anos, não me lembrava na hora
qual o período, mas eu me lembrei que eu dei um estudo de escola bíblica sobre este assunto, lá no Conjunto Parigô de Souza, onde eu congregava junto com o pastor Osmar Lucas de Oliveira e a irmã Dalva. E aí eu fui fuçar lá na estante de livros, e eu encontrei essa lição de 2015. 2015, irmão Cícero. Tem alguns anos já, né? Está conservadinha. A lição de 2015, de 22 de fevereiro de 2015. Era a lição de número 8, toda rascunhadinha aqui, né? Eu dei a aula, me lembrei que eu tinha dado essa aula, toda rascunhada, que era exatamente sobre os 10 mandamentos e sobre o mandamento não matarás. Então, compartilhando com os irmãos aqui, os irmãos que são frequentadores de escola dominical, guarda a sua revista para você utilizar como uma fonte de pesquisa. E achei, dei uma recapitulada, dei uma lida, está toda rascunhada e ajudou bastante na preparação da lição de hoje. Muito bem, irmãos, o Senhor Deus, Ele colocou a sua lei no íntimo do homem, no coração do homem. Todo ser humano que existe na terra, até mesmo aqueles que não conhecem o Senhor nosso Deus, eles têm no íntimo, no seu coração, a lei do Senhor, o cerne da lei do Senhor, colocada por Deus no seu interior, de forma natural. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, e no versículo de número 14, e o versículo 15, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Diz assim o texto bíblico: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei. Aí no versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, existem algumas leis, irmãos, que estão no coração do homem, mesmo daquele que não conhece a Cristo, mesmo daquele que não serve a Deus. Por exemplo, não matar. Se você sair na rua ali fora e perguntar: é lícito matar, assassinar? Qualquer um vai dizer: não, não é. Não é? Não precisa ser um crente, um cristão assembleiano, presbiteriano, batista. Não precisa ser um religioso. Qualquer pessoa sabe que matar, e me permita usar a palavra correta, assassinar, não é correto. É algo que vai contra a natureza. É algo que vai contra as leis de Deus, que vai contra as regras de humanidade. Então, todo mundo sabe que matar é errado. Até os criminosos sabem que matar é errado. Até os homicidas, os assassinos sabem que matar é errado, né? Mas a civilização está constantemente assassinando, matando. Eu não fiz questão de procurar os dados exatos, mas quando eu preparei essa lição aqui de 2015, eu me lembro que eu peguei os dados do censo, e o mais recente era de 2012. Olha só, naquele ano foram assassinados no Brasil
64.357 pessoas. No ano. No ano, irmãos. Com a gestão anterior, a gestão Bolsonaro, com aquelas regras mais duras e tal, eu vi alguma coisa no noticiário que tinha caído para alguma coisa perto de 40 e poucas mil pessoas por ano. Mas ainda são 40 mil pessoas, irmão. Se você pegar as cidades vizinhas nossas aqui, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, as cidades pequenas, vizinha nossa, Alvorada do Sul, talvez poucas delas tenham essa população. Naquele ano, no mundo foram assassinadas, isso dados, dados catalogados, lógico que pode ser muito mais. Naquele ano de 2014, no mundo foram assassinados 475 mil pessoas. Assassinados. Nessa lista aqui, irmão, não entra quem morre em guerra. Quem morre em guerra não entra nessa lista. Nessa lista entra quem morre vítima de faca, de briga, de desavença, um vai e mata o outro. Quem morre em guerra não entra. Então imagine os irmãos, quantas pessoas são assassinadas todos os anos no mundo. E isso aos olhos do Senhor nosso Deus é um pecado que é terrível. Outra coisa, nessa lista aqui não entra o aborto. Não entra o aborto. Se nós formos colocar aqui o aborto, talvez isso salte aí para 1 milhão, 2 milhões por ano. Isso demonstra o quanto o ser humano está distante de Deus. O ser humano tira a vida do seu próximo. O mesmo ser humano que, como eu já disse várias vezes, para não ser repetitivo, o mesmo ser humano que clama pela proteção do meio ambiente, pela proteção da fauna e da flora, este mesmo ser humano mata o seu semelhante, assassina o seu semelhante. A vida, irmãos, ela está perdendo o valor. A vida humana está perdendo o valor. E nós precisamos entender que isso não é novo, não é verdade? Isso não é de agora, Nós temos o primeiro homicídio relatado na história humana, o homicídio de Abel. Caim matou Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Não é novo, não é algo recente, é um comportamento extremamente antigo, um comportamento do homicida, do assassino. Mas entendemos pelas Escrituras que conforme vai chegando o final dos tempos, o pecado vai se multiplicando, o amor vai se esfriando. E talvez a palavra mais clara para definir um homicida seja realmente a falta de amor. A pessoa não tem amor no seu próximo, mata o seu próximo como se estivesse matando um frango, uma galinha. E nós precisamos entender, irmãos, que assim como o comportamento homicida não é novo, também a determinação do Senhor nosso Deus, dando uma lei aos homens, também não é algo novo. Embora nós temos este mandamento, não matarás, nos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés e ao povo de Israel, nós encontramos já uma lei similar a esta, muito anterior a Moisés. Está registrado em Gênesis capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Gênesis 9, versos 5 e 6.
e certamente requererei o vosso sangue, e o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então Deus, já nos dias de Noé, deixando muito claro que não aceitava o homicídio, o assassinato, né? Deus deixando muito claro, já nos dias de Noé, que haveria uma recompensa, uma justa retribuição, uma sentença para aqueles que são homicidas, para aqueles que matam, que assassinam o seu próximo, né? No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, no versículo de número 6, nós temos o cântico de Ana. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, o cântico de Ana. E está escrito que o Senhor é quem tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor Deus. Deus não deu este poder aos homens. Quando uma pessoa mata a outra, assassina a outra, esta pessoa está, de certa forma, usurpando o poder de Deus, está se colocando no lugar de Deus, tirando a vida do seu próximo, antes do tempo determinado pelo Senhor nosso Deus. Então vamos lá. O livro, o ponto 5 aí deste capítulo, capítulo 18, os mandamentos expressos em duas palavras. Ele vai dizer assim: o sexto mandamento, abre aspas, não matarás, fecha aspas, significa não assassinar, ponto. Vamos parar aí. Aí agora, irmãos, uma vez que nós deixamos muito claro que quem dá a vida é o Senhor Deus, quem tem o poder de tirar a vida também é o Senhor Deus. Uma vez que nós deixamos muito claro que esta lei está embutida no coração do homem, seja ele cristão ou não, qualquer ser humano sabe que matar o seu próximo é pecado, é errado. Se a pessoa não tem uma consciência religiosa, mas pelo menos ele sabe que é errado. Todo mundo sabe que é errado, até o bandido sabe que é errado. Pronto, deixamos isso muito claro. Deixamos também claro quem é o pai de todos os homicidas: Caim, que matou Abel. E os irmãos são estudiosos da palavra, sabem qual foi o comportamento anterior a este. Foi as obras da carne que levou Caim a matar Abel: a inveja, a soberba, a arrogância. Os irmãos se lembram que Deus falou com Caim: Caim, não faça isso, faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, haverá aceitação para você. Mas se você fizer o que é errado, o pecado jaz à porta, vai te dominar. Deus falou com Caim. Eu não sei como foi esse falar de Deus, se foi de forma muito assim forte, física, ou se foi no seu subconsciente, no seu coração, não sei. Mas Deus falou com Caim. Mas ele foi soberbo, foi arrogante, preferiu matar seu irmão. E pense os irmãos que naquele período a terra não era tão povoada como é hoje. Tinha uma desavença, uma inimizade, um problema. Se ele não tinha força para se humilhar, amar seu irmão, perdoar seu irmão, amar seu irmão, tirar aquele sentimento ruim do seu coração, ele tinha opções.
Uma delas, partir para uma terra distante. O globo terrestre era todo dele. Não tinha tanta dificuldade igual hoje, que você tem dificuldade para migrar de um lado para o outro. Ele podia ir para um lugar distante e acabou. Eu não consigo mais viver com meu irmão, eu vou embora daqui, pronto, acabou, né? Seguir a sua vida. Esta é uma das opções. Tem um desentendimento, tem um problema, uma desavença, não consegue resolver ela, deixa aquela situação de lado e vai embora. Quantas pessoas entram em confusões, né? No trânsito, no trabalho. Por quê? Por arrogância, por soberba. Tem um problema, uma confusão, tenta resolver. Não dá para resolver? Vai embora, segue a vida. Deixa aquela situação para trás. Mas ele não, ele foi arrogante, permitiu que aflorasse em si as obras da carne e matou o seu irmão, né? Muito bem. Agora voltando aqui para o livro. Olha, irmãos, eu quero agora pedir aos irmãos a compreensão e a serenidade, a tranquilidade, para nós estudarmos de forma séria e responsável este assunto. O livro, o escritor diz assim, o sexto mandamento, não matarás, significa não assassinar. E agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesta palavra, assassinar. Assassinar. Através de quem veio a lei? De quem, irmãos? Deus, mas Deus deu a lei através de quem? Qual homem? Moisés, sim ou não? Moisés. A lei foi dada no primeiro ano que Israel deixou a terra do Egito. Primeiro ano que Israel deixou a terra do Egito, Deus deu a lei a eles. Quantos anos eles peregrinaram no deserto? Quantos? 40. Nesses 40 anos, peregrinando no deserto, eles esperavam conquistar a terra prometida, terra de Canaã. Para conquistar a terra de Canaã, o que eles precisavam fazer? O que eles tinham que fazer para conquistar a terra de Canaã? Ser obediente, mas uma palavrinha, conquistar aquela terra, por vezes significava, irmãos, fazer guerra. Fazer guerra. Aí eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. O mandamento não matarás significa não assassinar. Porque, assim, irmão, nós precisamos ter uma certa tranquilidade ao estudar a palavra, ter um pouco de frieza neste momento, para entender que matar e assassinar não são as mesmas coisas. É a mesma coisa? Porque se fosse a mesma coisa, Josué estava em pecado. O que Josué fez? Fez guerra contra os cananeus. O próprio Moisés ordenou batalha várias e várias vezes, né? O que Deus falou para eles? Falou: vocês vão lá, quem aceitar um acordo de paz, beleza, quem não aceitar, guerra. Aí, se nós não tivermos a frieza para estudar a palavra, nós vamos entrar em parafuso. Porque o mesmo Deus que, na nossa tradução, por vezes, para o português, a palavra aparece não matar, é o mesmo Deus que diz para Moisés, para Josué, para Caleb, subir e conquistar a terra, e se preciso fosse, na base da espada. Guerra. Entende? Né, irmão João?
né? Guerra, o que é fazer guerra? Né? Qual que foi o clima ali da situação entre Israel e Balaque e Balaão? Qual foi o cenário ali? Por que Balaque contratou Balaão? Porque ele viu que Israel estava vindo, irmão, e metendo a espada em tudo e conquistando tudo. Então veja, irmãos, são situações distintas. Por que eu estou trazendo isso para a lição? Olha, lá não está no livro. O livro ali, se você pegar o 6º mandamento, ele não faz nenhuma referência sequer. Eu até observei isso e falei, nossa, mas o comentarista não teve a coragem necessária de enfrentar este assunto, não trouxe nenhuma referência. Porque você tem que enfrentar esse assunto. Porque você tem pessoas que trabalham com segurança pública, por exemplo, trabalha armado. Você tem pessoa que é guarda, que é vigia, que é policial militar, e são crentes. Em algum momento das suas vidas, talvez precisarão fazer uso da legítima defesa. E a pessoa ela chega a via óbito, a lei ela me respalda. Eu não assassinei, eu matei, de fato. Porém, eu estou respaldado pela lei como que o excludente de ilicitude. Eu vou responder um processo, porém, não de fato um processo criminal. Aí que eu entendo que existe a diferença ali entre o matar e o assassinar. Exatamente. Entendeu? Essa lição aqui, ó, de 2015, ela foi um pouquinho mais abrangente. Porque, irmãos, é assim, ó, o obreiro, o pastor, o obreiro, auxiliar, nós não podemos ser polêmicos, criar confusões, mas também nós não podemos nos acovardar de enfrentar os assuntos que precisam ser enfrentados e ensinar à luz da Bíblia. Porque você quer ver uma coisa? Pega a tua Bíblia aí, ó. Pega a tua Bíblia. E esse mandamento, ele está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Pega a tua Bíblia aí. Mas aí, você folheia 1, 2 folhas para frente, a depender da Bíblia, a depender, né, da impressora, você vai para Êxodo capítulo 22, versículo 1 e 2. E aí que eu quero até pedir que algum irmão leia, se o Juliano que está com o microfone aí puder ler, Êxodo capítulo 22, versículo 1 e 2. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Você entendeu aí? É basicamente o que eu falei, o exemplo. Está vendo aí? Está vendo, irmãos, o porquê que a gente tem que estudar a palavra com calma, com tranquilidade. Isso é lei, tá? Antigo Testamento. Espera aí que nós vamos para o Novo. Calma lá, segura aí que nós vamos para o Novo. Isso é Antigo Testamento, tá? Vale isso para nós? Vale para os nossos dias? Essa lei ela foi transportada para o Novo. O crente, o cristão, ele tem direito à legítima defesa? Sim ou não? Calma lá que nós vamos estudar. Espera aí, tá? Mas é isso que eu quero mostrar para os irmãos. O mesmo Deus que diz não mata,
Na nossa tradução está não mata. É interessante que na tradução King James, lá está escrito não assassinarás. A tradução King James já fala não assassinarás. A nossa tradução Almeida, ela traz a palavra não matarás, né? Só que veja, a tradução King James, ela tem assim uma coerência com o texto seguinte. Porque você pega Êxodo capítulo 20, versículo 13, mas depois você compara com o Êxodo 22, versículo 1 e 2, você vê que tem uma coerência, você vê que existe uma diferença. Existe uma diferença no tempo da lei, eu estou falando, tá? Aguenta aí, não vamos polemizar, vamos enfrentar o assunto, mas sem polêmica. No tempo da lei existia uma diferença entre eu planejar uma maldade contra alguém, ir lá e matar aquela pessoa de forma covarde, perversa, e uma diferença muito grande, por exemplo, eu estar no campo trabalhando, de repente vem um ladrão, um bandido, armado com uma espada, com uma faca, e eu saio no braço com ele para defender minha família, e eu furo ele e mato ele. No tempo da lei tinha diferença. É isso que nós acabamos de ler aqui, o irmão Juliano leu. Quem fizesse isso para se defender e defender a sua família, não era culpado do sangue daquela pessoa. Vamos ainda mais um pouquinho, porque só um minutinho, irmão. Você tem os 10 mandamentos? Só um minutinho, já eu passo a palavra ao senhor. Você tem os 10 mandamentos, que é a lei, né? O decálogo, né? Mas o decálogo ele não é a totalidade da lei. Depois você tem como que eu poderia dizer? Uma regulamentação da lei. Por exemplo, quando um senador, um deputado ou o presidente da república propõe uma lei no Congresso, eles aprovam a lei em um dia, mas depois eles vão regulamentar aquela lei, que vai ser as leis que vai trazer maior clareza para aquela lei principal, tá? A regulamentação. Então os 10 mandamentos não é a totalidade da lei. Depois você vai ter o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, o Levítico. Você vai ter uma regulamentação da lei. E me dá só um minutinho, irmão presbítero, irmão José, já eu passo a palavra ao senhor. Eu quero pedir que os irmãos abram aí Números capítulo 35, versículo de número 27. Números 35, só para não perder o raciocínio, eu já passo a palavra ao senhor. Números capítulo 35, versículo de número 27. O capítulo 35 de Números, a partir do versículo 9, vai falar das 6 cidades refúgio, que eram as cidades distribuídas por Israel, aonde aquele que numa situação adversa assassinasse alguém, poderia fugir para aquela cidade e ter abrigo nela. Mas aí você tem o versículo de número 26 e 27. Vamos pegar o 26 ou 27, que diz assim, porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade, do seu refúgio, onde ele tinha acolhido, e o vingador do sangue, quer dizer, algum parente, algum amigo da vítima, o achar fora dos termos da cidade, do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do seu sangue. Então veja, o camarada ia lá, matava um filho teu, um irmão teu, um pai, um primo, aí ele dava no pé e entrava na cidade refúgio. Dentro daquela cidade você não podia fazer nada, era uma cidade refúgio, estabelecida por Deus. Mas Deus diz que se ele saísse, aquela cidade para ele era um refúgio, entre aspas, mas acabava se tornando um presídio. Você consegue entender isso? Que ele entrava lá, não podia sair mais, virava um presídio para ele. Então não é que Deus era bonzinho e protegia o bandido, não. Aquilo lá virava um presídio para ele não podia sair dali. Se ele saísse dali e o parente ou o amigo da vítima viesse e se vingasse, aquele parente, aquele amigo estava livre, não era considerado assassino. Está vendo como a gente vai comparando um texto com o outro, irmão? Estudo é isso. Não dá para você pegar um texto só e cravar uma verdade. Você tem que comparar um texto com o outro, com o outro, com o outro. Já vou passar para o senhor, irmão Rufino. Aí você tem, no capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 13, você tem as leis da guerra.
Olha só para isso. Você tem as leis da guerra. O Senhor Deus, Ele determinou para o povo de Israel uma lei específica para os períodos de guerra. Capítulo 20, se você pegar a epígrafe aí da Bíblia, você vai ver que até os tradutores, eles colocam aí as leis da guerra. Capítulo 20, versículo 13, vai estar escrito assim: e o Senhor teu Deus a dará a tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Lei da guerra. Veja, você entendeu? Por quê? Porque ali era o Estado de Israel, era a nação de Israel, eram as autoridades constituídas, fazendo a guerra, a proteção do povo. Aí eu faço a pergunta aos irmãos, já vou passar por irmão Rufino. Um soldado, policial militar, que está trabalhando, e é um homem honesto, não estou dizendo um bandido, tá? Estou falando de um soldado honesto. A maioria são honestos, a grande maioria são honestos, a esmagadora maioria são honestos. Ele está trabalhando, um bandido saindo de um banco, ou de um sequestro, ou de um ponto de droga, troca tiro com ele. Aquele policial alveja aquele bandido, na troca de tiros, primeiramente protegendo a sua vida, protegendo a sociedade que está atrás, ele alveja o bandido. Esse policial pode ser considerado um assassino? Levando em conta essas leis que eu apresentei aos irmãos. Israel está lá em guerra contra o pessoal do Hamas. O soldado israelense que está indo lá na guerra para tentar recuperar os reféns. O Hamas invadiu Israel dia 7 de outubro de 2023. Matou 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. Sequestrou um tanto e levou com eles, sequestrado. Os irmãos viram as imagens nas redes sociais. Colocaram fogo em crianças, estruparam mulheres, meninas, virgens. Levaram um tanto de gente com eles. Agora Israel está tentando recuperar essas pessoas. Aí você assiste a televisão, o jornalista com a mentalidade distorcida, ele diz que Israel é ruim. E aí o crente que não conhece a Bíblia fala, realmente esse povo é ruim. Mas e a lei da guerra? Onde fica? Não é um Estado soberano tentando proteger os seus cidadãos? Tentando recuperar o refém? Você já pensou o que é ser refém na mão de um terrorista, irmão? 7 de outubro foi isso. Que mês que nós estamos? Maio. Já pensou o medo que essas meninas estão passando dentro dos túneis escuro, e terrorista abusando delas dia e noite? Teve uma menina que eles abusaram dela, irmãos, ao ponto de matar ela, uma mocinha de 17 anos, idade quase do teu filho, do teu neto. 7 meses. Então, irmão, isso é importante. Está vendo que o assunto é importante? Porque daí você começa a abrir a tua visão. Peraí, mas Israel não é tão mal assim. Israel está fazendo o que eu como pai faria para tentar recuperar um filho meu. Se você pudesse tentar recuperar um filho teu numa situação dessa, você não ia tentar? Por favor, irmão Rufino, me perdoe que eu tomei um pouquinho de tempo. Olha o microfone, irmão, pega o microfone. Aqui, você já falou tudo aí, mas só para confirmar. 1 Samuel capítulo 15. Então disse o Senhor Samuel, então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve-me agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai-te, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito. Matará, tá vendo? Até os de peito. Então, quer dizer, você está vendo aí? Não é Deus ele vinga o seu povo. Deus tem o poder da vida e da morte. E veja, irmão, não é contradição isso. Porque uma coisa é assassinar, outra coisa é uma situação de guerra, de conflito.
ou uma situação de legítima defesa. Ó, irmão, eu não me conheço. Você se conhece? Você se conhece, irmã Tereza? As irmãs aí se conhecem? Eu não me conheço. Então, irmão, como eu não me conheço, eu não tenho condições de roncar grosso e falar, não, eu não ajo assim de jeito nenhum. Teve uma pessoa que pensou que se conhecia na Bíblia. Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, primeira oportunidade ele negou. Antes de negar, sacou da espada e meteu a espada na cabeça do servo do sacerdote. Errou a cabeça, acertou a orelha. Por quê? Porque foi uma situação extrema. Extrema, a temperatura subiu, o sangue subiu. Mas aí, calma lá, que eu não vou deixar a outra ponta. Nós vamos explorar todo o assunto, né? Evidentemente que Jesus falou para ele, mete a espada na bainha. Novo Testamento. Mas o fato é que ele achou que se conhecia, ele achou que ele tinha o domínio e não tinha. Quando ele viu alguém querer pegar Jesus e ele amava Jesus, ele tentou defender. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa, irmão, é nós falarmos. Outra coisa é você ver um camarada pegando a tua filha, teu filho, dentro da tua casa, a tua esposa. Então por isso a gente tem que ter cuidado, para não criticar quem age em legítima defesa. Você não sabe qual foi o cenário. De repente o bandido chegou, queria violentar a esposa, o filho, a filha, e o cara perdeu a cabeça. Naquela hora ali, ele perdeu a cabeça. E Deus considera isso. Nós acabamos de ler que Deus considera uma situação extrema como essa. É isso, sim, com certeza. Com certeza. Então, irmãos, veja aí. Voltemos ali para o assunto. Aí, ó, já falta 5 minutos para acabar. Não deu nem para explorar, nem a metade, né? Leva o microfone para ele lá, irmão, por favor. Fazendo a gentileza. Até para quem está na live acompanhar também o comentário do nosso irmão. Assassinar é você planejar e ter um ideal daquilo que você quer, e você prepara tudo, uma emboscada. Situação de Caim, né? Isso, uma foi emboscada, matutando, planejando, tudo. Aí você é um assassino. Agora, quando você, numa legítima defesa, num ataque contra a família, ou de repente você está com o carro aí no ABR, você não está planejando atropelar ninguém e assassinar ela, matar essa pessoa, mas acontece um acidente, você se envolve e mata a pessoa, ok? Aí. Mas é diferente, por isso eu acredito. Isso, irmão, por isso que a igreja tem que ensinar, porque quem de nós está, essa situação aí, ó, quem de nós está isento, irmão, de um acidente se atropelar alguém? E aí? Tem que ter na mente do crente a distinção do que é um homicídio doloso e culposo. Porque se você não tiver, se não bastasse aquela situação terrível, porque pelo amor de Deus, Deus nos livre e guarde de um dia, num acidente de carro, de ônibus, de caminhão, você tirar a vida de alguém. Mas já se não bastasse aquela situação terrível, ainda ficar aquela culpa, a pessoa não ter o conhecimento necessário do que é um homicídio doloso e um homicídio culposo. Um acidente não é a mesma coisa que eu pegar uma arma e sair planejado de matar alguém. Não é a mesma coisa. E a Bíblia vai falar sobre isso. Mas a hora já se foi. Você viu? Um assunto que a gente mal começou a estudar, já avançou a hora, falta 5 minutos. Mas antes de vencer os 5 minutos, abra aí em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Novo Testamento, tá? Novo Testamento. Versículo 1 a seguir. Romanos 13, versículo 1 a seguir. Toda alma, toda pessoa, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus.
Segura aí. Resistir à autoridade aqui está falando quando você é desobediente a uma autoridade que está sendo correta no exercício da sua autoridade. Por exemplo, quando Pedro e João falou para o sacerdote falou: não fale mais no nome de Jesus, capítulo 4 de Atos. Eles falaram: não, nós não vamos obedecer isso não. Não se enquadra nisso. Quando os camaradas queriam pegar Paulo para matar Paulo lá em Damasco, e Paulo combinou com os discípulos e deu no pé, desceu por um cesto pelo muro, não se encaixa nisso. Não é desobediência ali. Por quê? Porque acima do governo está o Senhor Deus, e mais importa obedecer o Senhor Deus do que o governo. Se o governo estabelecer uma lei que fere as leis de Deus, eu não sou obrigado como cristão a obedecer o governo. Então não se encaixa nisso. O que se encaixa nisso é o quê? Tem uma lei dada por Deus, seja através da sua palavra, seja através da consciência da natureza. O governo obedece essa lei, o governo é um governo justo e eu sou um injusto. Aí eu estou sendo desobediente a essa autoridade. Então olha lá, por isso quem resiste, versículo 3, né? Por isso quem resiste, versículo 2, perdoa irmão, versículo 2. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo o quê? A condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Quer dizer, se você for um cara honesto, quem aqui já ouviu alguém dizer assim: eu nunca fui parado pela polícia? Quem já ouviu isso? Eu nunca fui parado, cara, eu nunca fui parado pela polícia. Eu fui parado em blitz, eu acho umas 2 ou 3 vezes, blitz de trânsito, né? Normal, você está passando por ali, manda parar, apresenta o documento, tchau, vai embora, né? Blitz, né? Mas tem pessoa que nunca nem numa blitz foi parado. E aí ele se encaixa nessa questão aqui, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Quer dizer, se é um cara honesto, você não tem que se preocupar com nada, a menos que o país não seja uma ditadura, né? Porque daí se for uma ditadura aí, irmão, aí tá complicado, viu? Aí teu vizinho, lá em Cuba é assim, um vizinho tem raiva do outro, não vou com a cara do Marcos, ele liga para o governo: é o seguinte, hein, o Marcos está planejando um golpe contra o governo, sistema comunista. Não demora muito tempo não, vem lá 2, 3, pega o Marcos, leva, o Marcos desaparece e nunca mais volta. Cuba é assim, a União Soviética era assim, na Rússia até hoje é assim. Mas num regime normal, você ser um cara honesto, uma mulher honesta, tranquilo, sossegado. Vamos lá. Mas para as más obras, queres tu não temer as autoridades, faze o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro, versículo 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz de balde a espada. Para que serve espada, irmão? Fazer cosquinha? Hã? Paulo aqui há 2000 anos atrás, né? A arma que existia era a espada, não tinha arma de fogo. Para que servia a espada? Fazer cosquinha. Vamos fazer cosquinha no criminoso. Não era isso. O que Paulo está dizendo aqui é claramente: se você for um rebelde, um bandido, rapaz, você está correndo o risco de morrer qualquer hora, pela mão das autoridades. E isso Paulo diz que era algo que provinha de Deus. É duro falar isso, é duro, irmão. Mas quando você vê um assassino, um bandido, um estrupador, um cara perigoso, de repente ele entra em conflito com a polícia mata ele, irmão, é difícil dizer isso. Mas infelizmente Paulo está dizendo que aquele policial foi ferramenta de Deus. Porque aquele cara que a polícia matou na troca de tiro, ele sozinho poderia matar 10, 20, 30 ao longo da vida. E aí aquela maçã podre foi retirada do balaio. É duro dizer isso? É duro porque a nossa mentalidade cristã, irmão, não está preparada para isso. Mas é o que Paulo está dizendo. Olha aí, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Quando um bandido está aterrorizando uma cidade, igual agora no interior aí tem aquela questão do novo cangaço. Quem já ouviu falar do novo cangaço? O cara pega uma cidadezinha igual Alvorada do Sul, minha cidade natal, tem 10 mil habitantes. Não sei hoje, mas quando eu era menino, irmão, era 3 polícias só na cidade. 3 polícias.
Banco do Brasil, Banco Banestado, agora virou Itaú. Chegava uma quadrilha com 20 cara armado, irmão, fazia o que queria na cidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você entendeu? Quando a polícia na troca de tiro limpa, infelizmente parece uma palavra pesada, mas é a verdade. Paulo está dizendo, é para o teu bem, é para o bem da sociedade. É difícil, irmão, é difícil dizer isso, mas é o que Paulo diz. Ele diz aí, ó: queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque ela não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, situações diferentes, tá? O assassinato planejado, a maldade, não, eu vou matar aquele cara ali e tal, maldade, covardia, e legítima defesa, e poder do Estado, a polícia, o exército, em tempos de guerra. Diferente. Posso orar, irmão Marcos? Se coloquem de pé, irmãos. Não deu tempo de terminar, mas semana que vem o pastor Ezequiel termina. Se ele quiser, a gente continua. Por que é importante estudar, irmão? À luz da Bíblia, sem paixão, sem viés, para a gente fazer o que é certo. Eu já vi crente falar mal de polícia. Eu não falo mal de polícia. Se ele for um policial honesto, de maneira nenhuma. Até o bandido, irmão, eu tive desviado já. O bandido, ele sabe que a polícia está certa. O bandido inteligente, deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui. O bandido inteligente, quando a polícia chega, ele fala: perdi e acabou. Porque ele sabe que a polícia está certa. Ele sabe que ele está errado. Agora o bandido que é burro, me perdoe a expressão, ele vai trocar tiro com a polícia. Vai morrer. E vai morrer. Porque a polícia tem o treino, tem a lei e muito mais, tem Deus ao seu favor. Por incrível que pareça, o policial pode ser um ateu, um incrédulo, mas quando ele está dentro da lei, nós acabamos de ler aqui, ele está sendo uma ferramenta na mão de Deus, a favor da sociedade. Então vamos ter sabedoria. Irmão João, nós estudamos à luz da Bíblia. Eu posso continuar com o irmão após. Nós estudamos o capítulo 22 de Êxodo, o irmão leu junto comigo. Quer abrir sua Bíblia aí e ler de novo? Abre, por favor, irmão João. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Algum irmão, por favor, pega aí a Bíblia, Êxodo 22. Êxodo 22, versículo 1 e 2. Nós estamos estudando Êxodo 22, versículo 1 e 2. Depois, nós acabamos de ler Romanos, irmão. Irmão, vamos orar. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 13, tá? Os irmãos que estão presentes são testemunha. Os irmãos que estão acompanhando pela live são testemunha. Acabamos de ler Romanos, quando o apóstolo Paulo, que tem muito mais autoridade que eu, que o irmão João e que qualquer outro obreiro aqui, fala sobre o uso da espada por intermédio das autoridades constituídas, tá? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos por tua bondade e sua misericórdia. Pedimos, Senhor Deus, a tua graça para entender a tua palavra, para discernir entre uma coisa e outra. Pedimos a sua bênção sobre a igreja, sobre as autoridades constituídas. Pedimos a sua misericórdia sobre aqueles que estão no mundo da criminalidade, que o Senhor venha livrar eles, mostrar para eles o seu erro, para que eles se arrependam do seu pecado, se convertam a Ti e fujam, Senhor, da ira. Ó Deus Santo, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus.